Abençoe, que a nossa tarde seja de muita luz, muitas bênçãos, muito aprendizado, com certeza. Como nós temos anunciado todos os sábados, hoje nós temos, antes da palestra, uma assembleia para a posse da nova diretoria do Consolador. Nós vamos, primeiro a Suzy vai tocar para nós, depois a Sônia virá para assumir o comando. Vamos ouvir, então, a Suzy no preparo da nossa tarde, que vai tocar prelúdio para piano, Samprex, Suzy Mendes. E eu gostaria, antes da Suzy começar a tocar, de lembrar vocês do simpósio de amanhã, que eu tenho anunciado toda semana. Amanhã, das 8 ao meio-dia, aqui no Consolador, no 8º simpósio que a USE vai promover, o palestrante é o Otacílio Rangel Nascimento. Nós temos anunciado toda semana, amanhã, aqui no Consolador. Então, vamos ouvir a música da Suzy nos preparando, depois nós vamos chamar a Sônia para assumir o comando. Suzy, por favor. Obrigada. Chamamos a Sônia para assumir o comando da Assembleia, que está para acontecer agora. Eu saio. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Como todos estão sabendo, nós colocamos ali no quadro de avisos que hoje realizaremos uma assembleia para a nova posse da diretoria do Consolador. Então, como presidente do Conselho Deliberativo do SEAC Consolador, declaro aberta e instalada a Assembleia Geral Ordinária, conforme o artigo 13 do nosso Estatuto, para a apresentação do relatório de atividades da sociedade, do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício findo e para a transmissão dos cargos da diretoria executiva e administrativa do Conselho Fiscal, eleitos para o exercício 2025 a 2028. E convido para isso, para dar início à nossa reunião, convido a nossa irmã Regina Lúcia para a prece de abertura.
nós ouvirmos a música, trazendo nossos corações asserenados. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial e ao Divino Mestre Jesus, agradecendo a eles pela oportunidade de estarmos aqui para rever os seus ensinamentos. Pedimos a Ti, Jesus, para permitir a espiritualidade amiga que se faz presente, que nos ajude a ficarmos receptivos ao alimento espiritual que aqui viemos buscar. Que as orientações que receberemos nesta tarde nós possamos colocar em prática em nossa vida e para a melhoria daqueles com quem convivemos. Nós pedimos ainda que o nosso irmão Hélio seja inspirado para nos transmitir a lição nessa tarde. Que assim seja. Então, dando continuidade, eu peço para a irmã Maria Lúcia Sanches Barbosa para secretariar a Assembleia, para presidir a Assembleia, e gostaria da aprovação de todos. Se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Boa tarde a todos. Eu agradeço a indicação e a aprovação. Eu convido a nossa irmã Maria Cândida Fragan para secretariar a reunião. Se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Prosseguindo, eu convido a irmã Cláudia Maria Navarro, presidente da Sociedade Espírita Kardecista Consolador, em fim de mandato, para apresentar o relatório das atividades da Casa relativa ao período de 2022 a 2025. Por favor, Cláudia. Boa tarde a todos. Eu acho que é mais fácil fazer palestra. De qualquer forma, eu trago com muito amor esse relatório do que pudemos realizar com o auxílio de todos no triênio de junho de 2022 a maio de 2025. E humildemente, no meu coração, eu deposito aos pés de Jesus como se fosse o óbolo da viúva. Talvez pudesse ser mais, talvez pudesse ser melhor, mas foi de todo o nosso coração. Informes gerais. Nossa casa é filiada à USE Estadual, USE Intermunicipal de Araraquara, com participação em suas reuniões mensais, em suas atividades, sediando eventos, auxiliando e apoiando a USE de todas as formas como podemos. Também somos filiados ao Conselho Espírita Internacional,
Contamos com um quadro fixo de associados, quase todos os irmãos aqui presentes, que nos ajudam incrivelmente com suas contribuições voluntárias. Possui página própria nos canais digitais, Facebook, YouTube e Instagram. As palestras proferidas aos sábados são filmadas e inseridas em nosso canal do YouTube, como todos também sabem. A conta do nosso e-mail institucional é sek.o.consolador@gmail.com. E toda a documentação contábil é realizada pelo escritório Gaspar de Contabilidade. Assistência social. Campanha Pedal Solidário, realizada no dia 9 de julho de 2022, para arrecadação de cestas básicas para doação às casas espíritas, entre elas o Consolador. Foram realizadas campanhas para arrecadação de gêneros alimentícios não perecíveis para comporem cestas básicas assistenciais para as famílias necessitadas e assistidas pelo Projeto Resgate, mensalmente, em número de aproximadamente 50. Campanhas de Natal para arrecadação de gêneros alimentícios não perecíveis, panetones, bombons, frangos, bem como contribuições em espécie. Festividades de Natal, ocorridas em 12 de dezembro de 2022, 17 de dezembro de 2023 e 22 de dezembro de 2024, perfazendo um total de 400 famílias atendidas. Manutenção da entrega de enxovais de bebês para gestantes carentes, com orientações sobre saúde e cuidados com o bebê, como parte do projeto Mamãe Acolhida, Bebê Feliz. Elaboração do projeto de assistência social da Sociedade Espírita Kardecista, o Consolador, para inscrição no edital 01/2003 da Primeira Vara Federal de Araraquara para obtenção de recursos provenientes de prestação pecuniária a serem destinados aos projetos Resgate, Mamãe Acolhida, Bebê Feliz, tendo sido pré-selecionados. Foi um trabalho árduo, com o qual contei com a preciosa colaboração da nossa irmã Sônia Quaroli, que divide comigo a responsabilidade do projeto Resgate há tantos anos, né, Sônia? E trabalhamos muito juntas e obtivemos um resultado de uma pré-seleção e aprendemos muito com isso para outras possíveis participações em editais futuros. Promoções. Pizzas beneficentes realizadas em 19 de novembro de 2022, 29 de abril de 2023, 16 de setembro de 2023, 20 de abril de 2024, 9 de novembro de 2024. Essas promoções nos auxiliaram muitíssimo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bazares e artesanato, que foram realizados anualmente nas seguintes datas: 19 de novembro de 2022, 18 de novembro de 2023, 16 de novembro de 2024, também nos auxiliando imensamente a fazer frente, né, a todas as nossas responsabilidades. Doações recebidas. Recursos para a pintura do prédio do brechó, ali na frente, recebidos do senhor Teodoro Marichem, um grande amigo da nossa casa. Móveis recebidos da senhora Yara de Oliveira Gonzalez, os quais foram vendidos e a renda revertida para as obras de assistência social de nossa casa. Gêneros alimentícios não perecíveis advindos das inscrições do primeiro Simpósio de Saúde Mental de Araraquara e Região, realizado em 15 de maio de 2025,
aparelho de micro-ondas recebido da senhora Nádia Onaim, purificador de água recebido da senhora Lúcia Barbosa, grande quantidade de livros espíritas de bibliotecas particulares para compor o acervo do sebo do livro espírita, doações de roupas, sapatos e outros itens para manutenção ininterrupta do brechó, 45 cestas básicas em 2023 recebidas do senhor Emílio Prevato, cerca de 200 peças de roupas infantis confeccionadas carinhosamente pela nossa irmã Ana Vila, 30 conjuntos infantis, 50 mantas de casal, 10 jogos de lençol, travesseiros, pacotes de fralda, recebidos do senhor Marcos Roberto Rubio, dispensas, sabonetes de papel e papel de toalha, doados e instalados em todos os banheiros, tanto na frente quanto no fundo, mudas de plantas, produtos de jardinagem, porta dos hidrantes, lâmpadas, interruptores, pilhas, tomadas, suportes de chão para extintores, material de papelaria, estantes de ferro, alocadas no sebo e no projeto Resgate, doação da mão de obra, das visitas técnicas de som e imagem, e uma infinidade de outros recursos e doações que às vezes nos chegam até de forma anônima. Eventualmente, os nomes não estão registrados aqui, mas estão registrados lá, aos quais agradecemos incrivelmente. Departamento de Doutrina. Manutenção de reuniões regulares, com todas as resoluções registradas em ata. Tratamento de desobsessão aos sábados e segundas-feiras, registradas, entrevistas de orientação ao culto do Evangelho do Lar, com palestras públicas e passes. Tratamentos espirituais às quintas-feiras, com palestras públicas e passes. Reuniões mediúnicas em vários dias da semana. Todas as turmas dos cursos básicos e cursos de mediunidade, bem como grupos de estudo, tiveram prosseguimento nos formatos presencial e virtual, reativação da Mocidade Espírita e Evangelização Infantil, em agosto de 2024, implantação do grupo de passes domiciliares e hospitalares destinados a pacientes debilitados. O Coral Espírita do Consolador foi rebatizado como Coral Espírita Kardecista Leia Fazan e realizou sua primeira apresentação com um novo nome em 24 de junho de 2023. Vem se apresentando periodicamente em nossa casa, bem como em diversas casas espíritas de Araraquara e eventos espíritas. Nossa casa sediou 2 simpósios realizados pela USE Araraquara, e amanhã teremos o terceiro, né? Sendo eles: 6º Simpósio Espiritismo na Atualidade, com Nazil Canarim, com o tema Catástrofes Naturais, uma leitura espírita. 7º Simpósio Espiritismo na Atualidade, com o Tacírio Rangel Nascimento, com o tema A Justiça Divina diante da Misericórdia do Pai. Realização em 27 de agosto de 2023 do seminário Dialogar com Amor, ministrado pelo irmão José Moacir Silva e Silva. Recebemos também palestrantes e escritores para o lançamento de seus livros, sendo 4 de março de 2023, Paulo de Tarso, A Vertente Espiritual da Montanha, autoria de Antônio César Perri de Carvalho. 27 de maio de 2023, Por quê? O Conhecimento Liberta, autoria de Sidney Fernandes. 9 de setembro de 2023, Jesus ou Cristo, autoria de Sidney Fernandes. 25 de maio de 2024, De onde vim, para onde vou, princípio espiritual, autoria de José Moacir Silva e Silva. 26 de outubro de 2024, Vivendo e Aprendendo a Viver, uma visão espiritual da vida, autoria de Raul Franzolin. Inauguramos,
no dia 1º de junho de 2024, o sebo do Livro Espírita, que tem sido para nós fonte de imensas alegrias na divulgação da doutrina. O brechó de roupas e sapatos foi reativado no dia 12 de agosto de 2023, e agora nós passamos ao item patrimônio. Logo que assumimos, nós já enfrentamos um desafio de grande monta, que foi a necessidade da construção do muro de arrimo, em contrato assinado em 28 de novembro de 2022. Nós estávamos nos aproximando da época de chuvas, o nosso muro de arrimo ali do terreno da frente cedendo, e enfrentamos esse desafio, que foi um grande desafio financeiro. O custo era muito mais alto do que nós imaginávamos, mas nós herdamos uma casa muito bem gerida pela nossa querida Léia Fazan. Então, nós tínhamos uma reserva, o que pôde permitir a execução imediata da obra. E depois, as promoções, os bazares de artesanato e as promoções de pizza nos auxiliaram muitíssimo na recomposição daquelas reservas que foram utilizadas, e nós pudemos, ao longo desses 3 anos, recompor aquele valor despendido na época e ainda ter um superávit nesse momento. Não visamos lucro, evidentemente, mas temos que administrar com responsabilidade. Graças ao engajamento, ao amor que cada um de vocês, com que cada um de vocês recebeu cada uma das propostas que aqui lançamos, de promoção, de bazar. Ano passado a gente teve bazar, teve pizza e teve campanha do Natal. E não deu jeito de fazer diferente, caiu tudo no mesmo mês. Tudo foi ótimo, porque tivemos o Consolador, somos nós, né? Não sou eu, não é ninguém isoladamente, somos nós. Então, o primeiro item do patrimônio foi a construção do muro de arrimo. Aquisição de uma mesa de peroba, lindíssima, que está na sala 4 do prédio novo. E, a partir de 14 de junho de 2024, a responsabilidade do setor de patrimônio passou para a irmã Cléio Naim, que já vinha colaborando ativamente nesse setor, tendo sido, a partir de então, realizados os itens abaixo mencionados. Aí veio trabalho e veio investimento também. Vistorias técnicas e inspeções. Soluções dos problemas identificados no sistema de proteção contra incêndio, que foi todo reformulado. Soluções de problemas identificados na parte elétrica. Soluções dos problemas identificados na parte hidráulica. Soluções dos problemas identificados na parte estrutural. Desculpinização, desinsetização dos prédios por empresa especializada. Até o nosso piano acabou contaminado, né, pelos cupins. Manutenção nas fechaduras e chaves de portas e janelas. Manutenção do sistema de som e imagem. Melhorias na sinalização e segurança externa. Treinamento e ações de segurança contra incêndio. Jardinagem, realizada a cada 15 dias, incluindo poda, manutenção geral dos jardins, dos prédios da frente e estacionamento. Reorganização das salas e imóveis para melhor aproveitamento dos espaços. Revisão do contrato e troca da empresa de limpeza com substancial economia mensal. Aprovação do alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros, finalmente, o AVCB. Secretaria. Recebimento das contribuições mensais de sócios, recebimento de propostas de novos associados, entre eles contribuintes e profitentes, cartas de agradecimento a doadores, correspondência em geral, carta de agradecimento ao Sr. Walter Romão,
pela coordenação da montagem das primeiras promoções de pizzas, que foi com ele que a gente aprendeu, né? Depois o know-how passou para o grupo que foi criado para essa finalidade, o grupo Mãos na Massa. Tesouraria. Estamos acabando, viu, gente? Toda a movimentação financeira de nossa casa é aprovada no nível de competência da diretoria executiva e administrativa e, posteriormente, vistoriada pelo Conselho Fiscal. A apresentação de todas as despesas havidas necessárias ao bom andamento da casa e de suas atividades, sendo essas aprovadas pela DEA, e entre elas podemos destacar pagamentos de água, energia elétrica, telefone, internet, taxas administrativas e municipais, compras de livros e revistas para venda na livraria, compra de materiais descartáveis, papel toalha, copos plásticos, materiais de toalete, materiais de limpeza, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis mensalmente para o projeto Resgate, melhorias da infraestrutura predial discriminadas no item patrimônio deste relatório, aquisição e instalação de câmeras de segurança, pagamento de serviços de limpeza de nossa casa, realizados atualmente pela empresa Fator, pagamento de serviços contábeis realizados pelo escritório Gaspar de Contabilidade. Síntese final. Esse relatório trienal retrata a ênfase da gestão cessante na recuperação e manutenção da estrutura física de nossa casa, bem como a preocupação em reativar algumas atividades, cursos presenciais, evangelização, mocidade, coral e brechó, até então pendentes desde a pandemia, além de instituir novas frentes de trabalho e divulgação da doutrina, como o grupo de passes domiciliares hospitalares e o sebo do livro espírita. A análise desse relatório permite observar que, nesse período, nossa casa passou por profundas reformulações, as quais representam uma espécie de renascimento, que aponta para um futuro repleto de paz, fraternidade e muito trabalho sob as bênçãos de Jesus. Somos imensamente gratos a todos aqueles que têm colaborado com nossa casa de forma tão generosa e amiga, doando recursos ou doando trabalho e amor, tempo. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos com muita saúde e alegria de viver. Araraquara, 7 de junho de 2025. E, por último, quebrando um pouquinho o protocolo, eu gostaria de pedir que os irmãos possam dar à futura diretoria executiva e administrativa já eleita e que aqui deverá ser empossada, o mesmo amparo, que tenha o mesmo engajamento, a mesma alegria, né, no trabalho que eu pude presenciar junto com a diretoria cessante. Porque, independente de estarmos aqui ou acolá, somos o Consolador e vamos trabalhar por Ele em qualquer situação, em qualquer posição. Prossigamos juntos, unidos, porque quando nossa casa vai bem, não é exagero dizer que a nossa vida vai bem. Muito obrigada. Nós agradecemos a Cláudia pela apresentação do relatório e por todo o trabalho realizado durante esse período. Muito obrigada, Cláudia. Se todos vocês aprovam o relatório, permaneçam como estão. Então, está aprovado. Muito obrigada, Cláudia. Prosseguindo
nós convidamos a irmã Regina Lúcia da Silva, coordenadora do Conselho Fiscal, para apresentar seu parecer sobre as contas sobre o balanço geral no período 2022 a 2025. É um relatório extenso e eu... não tem jeito. O que eu tenho a dizer é que o Conselho Fiscal, ele aprova o relatório sobre as contas do exercício que se findou. Nós agradecemos a irmã e vamos prosseguir dizendo, como a Cláudia já disse, que toda a documentação contábil do Consolador, né, utilizado pelo Conselho Fiscal, se encontra no escritório Gaspar, a rua Carlos Gomes 922, nesta cidade, e à disposição de todos os sócios que queiram examiná-lo. Nós agora prosseguimos trazendo o resultado da eleição da nova diretoria, eleita pelo Conselho Deliberativo desta Casa, para o novo período de 20 de junho de 2025 a 2028. Os eleitos foram... Eles vão se apresentar? Eu acho que, por favor, os eleitos se apresentem para que todos venham a conhecer a nova diretoria. Por favor. Presidente da Casa, Cleia Adriana Onaim. Ela está lá atrás. Vice-presidente, Maria de Fátima Mapelli. Secretária-geral, ninguém conhece. Maria Francisca Silva e Silva. Primeira secretária, Roseli Perpétua Marazzi. Segundo secretário, André Luiz Feloni. Acho que ele não está. Primeiro tesoureiro, Rudinei Geraldo Passini. Lá atrás, gente. Segundo tesoureiro, Geraldo Moreira Júnior. Lá atrás também. Para o Conselho Fiscal, Regina Lúcia da Silva. Conselheiro, Fábio Donizete de Andrade. Ele não pôde por um compromisso de trabalho. Com certeza está na escola. Outro conselheiro, seu Romero Evandro Carvalho. Bem, utilizando-me das prerrogativas conferidas pelo Estatuto, eu declaro empossada a nova diretoria. E aproveitamos para dizer para a nova diretoria que todos nós, né, vamos unir os nossos pensamentos para que possa ser uma diretoria que venha a trabalhar bastante, como já tem feito, porque todos são da casa, trabalhadores de sempre, né? Bem, alguém quer usar da palavra? Bom, então, não havendo mais nenhuma pessoa que queira falar, nós vamos convidar 5 sócios profitentes para que assinem esta ata, né, dessa posse da nova diretoria. Gilberto dos Santos, está lá atrás. José Luiz Jeremias, cadê o José? Está lá. Mara Silvia Constantino Pereira, Maria Lúcia Azevedo
José Luiz Jeremias, que também está lá atrás, não é? Bem, nós agradecemos a presença e o trabalho de todos e solicitamos agora a irmã Maria Francisca para retornar aos trabalhos regulares da tarde. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. A nossa palestra hoje está a cargo do nosso irmão Hélio. Hélio. Estou te chamando. Depois que você vier, eu apresento. Hélio de Melo Sene é nosso companheiro há muitos anos. Começou conosco pouco depois da inauguração do Consolador. Está sempre conosco, colaborando conosco, faz parte desse grupo de desobsessão, foi professor de mediunidade da nossa casa, enfim. Hoje ele está meio aposentado, mas colabora ainda conosco, principalmente nas palestras. Nós vamos passar a palavra a ele, envolvendo com muito carinho na nossa melhor vibração. Aqui está machucando, ó. Pronto. Quer que arrume? Deu certo? Deu? Pronto. É que estava dobrando sua orelha assim. Então vai. Então, nós vamos passar a palavra a ele, envolvendo com muito carinho na nossa melhor vibração. Hélio, que Deus te abençoe. Boa palestra. Obrigado. Ai, Jesus. Que coisa encremercada isso aqui. Hein? Eu quero tirar daí do óculos isso. Obrigado. Obrigado. Normalmente a gente senta aqui antes, tá? E se prepara todo para... Agora, de repente, tem que botar todo o arreio, aí fica meio complicado. Bem, eu trouxe uma palestrinha para vocês, que talvez seja até um pouco longa, porque eu não esperava que tivesse todo esse cerimonial antes, né? Mas vamos ver. São coisas simples, fáceis de serem compreendidas, que todo mundo já vivenciou algum dos problemas. Lembrando da história, um lendário filósofo e matemático grego, de nome Pitágoras, afirmava, ele que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo. Quer dizer, é um problema que vem de muito longe, não é? Esse problema que vai ser apresentado. Ele afirmava, educai as crianças e não será preciso punir os homens. Essa afirmação dele veio bem antes de Jesus dizer, venha a mim as criancinhas, não é? Que delas pertence o reino do céu. Já ressaltava Pitágoras, portanto, a importância de se investir na educação das crianças para que elas se tornassem adultos responsáveis, conscientes, reduzindo a necessidade de punições e de correções no futuro, quando se tornassem adultos. Bem, da mesma forma, para a introdução da nossa palestra, um filósofo e poeta cristão libanês chamado
Gibran Khalil Gibran, nos deixou, no seu livro O Profeta, a seguinte observação. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. São filhas e filhos do Criador, filhos de Deus. Não é? Eles vêm através de vós, mas não pertencem a vós. Eles são necessários nascer através de uma comunhão de pais para que os filhos nasçam. Então é uma tarefa criada por Deus, a tarefa da paternidade e da maternidade, para que as crianças possam ser recebidas. São espíritos já vividos, às vezes de muitas outras vidas, que já tiveram vários pais, vários casais pais. Né? Mas pertencem a Deus, foram espíritos criados por Deus, são seus filhos. Então, vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. São filhas e filhos do Criador. Vêm através de vós, mas não de vós. Então, se não houver uma comunhão de marido e mulher, ou de pais e mães, não nascem. Não é? Então, aquela oportunidade que vai ser dada para espíritos renascerem, para se refazerem moralmente, para se livrar dos seus defeitos, das suas dívidas de outras vidas, eles ficaram impedidos de serem auxiliados. Embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis dedicar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansidão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser igual a eles, iguais aos filhos, nós podemos nos esforçar. Mas não procurei fazê-los como vós. Querer que o filho seja igual aos pais, não podemos. Porque a vida não anda para trás e não se demora em dias passados. Aqueles que acham, no meu tempo era assim, meu filho tem que ser. Não tem nada. Os tempos são outros, a vida é outra, não é? O desenvolvimento social da sociedade é muito grande e os filhos têm que ser adaptados. Os pais também têm que ser. Não é? Bom, eu nasci quando o cachorro era amarrado com linguiça, ele não comia linguiça, era bobo ainda, né? As crianças que nasciam naquele tempo eram envolvidas, feitos de charuto, naqueles famosos faixas, né? Parecia uma múmia. Hoje não, hoje é tudo diferente. Né? O relacionamento já começa a ser diferente aí. O que o filósofo e poeta Gibran queria dizer é que nossos filhos são, antes de tudo, filhos de Deus, o Pai Celestial. E a quem cabe a missão e a tarefa divina de educar as crianças? É da família essa missão. É da família. Então, o pai e a mãe são encarregados de uma missão por Deus. A família é uma criação divina também. Aliás, todo o gênero dos animais tem os pais e as mães. Né? Então, todos os filhos são filhos da comunhão de um casal. A família também é uma criação divina, especialmente criada para fornecer corpos físicos para a encarnação de novos espíritos. E receber espíritos também que necessitem reencarnar como oportunidade para evoluírem, e mais raramente, muito raramente, às vezes eles vêm para cumprir alguma missão. Não é? Cristo, por exemplo, ele encarnou na Terra para ter uma missão.
Há muitos outros espíritos que já encarnaram com missões. Nós temos como exemplo bem claro para o espiritismo o Chico Xavier. Ele foi um missionário, ele só se dedicou praticamente à difusão do Evangelho, através das mensagens que ele recebia dos espíritos protetores. Não é? Portanto, não estaremos aqui na Terra educando apenas nosso filho, estaremos reeducando um filho de Deus, com o qual possamos ter ou não problemas de vidas passadas. Às vezes cai no nosso lar um filho que já teve problemas conosco. Não é? Aí ficam mais difíceis os relacionamentos, mas é para isso mesmo, para se acertarem. Então, tivemos problemas de vidas passadas para resolvê-los ou atenuá-los. A doutrina espírita nos esclarece que é na primeira infância que o espírito é mais suscetível a receber cuidados educativos, vivenciando, diferenciando o bem do mal, receber as noções de moralidade, dos bons costumes, através da formação de bons hábitos, e também receber os limites estabelecidos pelos pais para um comportamento individual. Isso é muito importante. A sociedade de hoje, infelizmente, ela tem se esquecido de que ela precisa colocar limites na educação dos filhos. Não é? Então, às vezes, os filhos mandam na casa, né? E os pais passam por inúmeras dificuldades para obedecê-los e para contornar os problemas que eles criam. Segundo o pensamento de Pitágoras, citado inicialmente, a família não estará educando apenas sua criança, mas o futuro adolescente, o futuro adulto, os futuros chefes de família, futuros cidadãos, futuros profissionais, futuros patrões, futuros serviçais, futuros políticos, futuros magistrados, enfim, todo tipo de cidadãos ou cidadãs adultos. Eles recebem o eco da orientação que receberam na infância. A educação na infância é especialmente necessária porque é nessa fase da vida que as crianças podem mais facilmente terem formadas suas personalidades. Há pouco tempo um palestrante aqui tratou mais ou menos disso, né? Eles estão ainda lembrados dos preparativos que receberam para a nova vida, porque antes deles reencarnar, eles são preparados, eles assumem certos compromissos, né? Assim, de realizarem aqui na Terra em torno de si mesmo. São problemas que eles vão ter que resolver dentro de cada um. Então, os espíritos ainda estão lembrados daquilo, mas depois eles passam por esquecimento, principalmente na idade da infância, né? Mas eles têm lembranças do que eles se comprometeram no mundo espiritual. Então, eles são mais fáceis de serem aceitados. Mas criança, hoje, eu sempre falo que as crianças hoje estão nascendo espertas demais. É coisa incrível, né? São edições novas, revistas e aperfeiçoadas. Nós tivemos uma criança realizar coisas que a gente, quando era só depois de adolescente, que a gente pensava naquelas coisas, né? Eles são muito, assim, evoluídos já. Bom, porém, os processos educativos, necessariamente, devem ser valorizados pelos exemplos dados pelos educadores e também pelos adultos com os quais vêm a conviver. Toda pessoa adulta, ele é, de uma certa forma, um exemplo para as crianças que estão crescendo. Né? Eu, de vez em quando, me lembro de alguma coisa, poxa, acontece algum acontecimento, meu pai faria isso. Não é? Felizmente, nem sei por que se merecia tanto, mas tive um pai excelente. Mas se não tivesse, eu iria imitar o exemplo daquele pai torto, que tivesse mau comportamento. Não é? Então, é muito importante o comportamento dos pais na hora de dar exemplos para as crianças, principalmente nessa idade até os 7 anos.
Cabe-nos lembrar da sabedoria da natureza criadora, que os espíritos, quando renascem, são, na infância, totalmente dependentes dos cuidados para que sobrevivam, ao contrário do que acontece com os demais animais. Os animais, em geral, têm só aquela alimentação inicial dos pais, não é? Ou amamentando, ou os pássaros que trazem alimentos para os filhos, e pronto, eles são movidos pelo instinto, eles não têm inteligência. Então, eles vão repetir, pelo instinto, toda a vivência que seus antepassados fizeram e que eles também já tiveram. Entenderam? Então, é mais fácil. Mas o fato de a criança depender do pai e da mãe é da sabedoria divina, porque dá aos pais uma autoridade muito grande sobre eles. Porque eles só vão fazer aquilo que os pais permitem, aquilo que os pais ordenam para eles fazer. Se o pai e a mãe forem relaxados e não ensinarem nada, eles vão crescer assim, aprendendo com os de fora, com os adultos, onde quer que seja. Né? Eu já vi gente que falar que as crianças são bondosas até 7 anos. Aí eles vão para a escola, voltam para casa tudo cheio de chifrinho. Os antigos falavam isso. Né? Assim sendo, os pais na infância não devem abrir mão dessa autoridade, devendo, com o uso de bom senso e do amor, estabelecer limites para o comportamento dos filhos. Mais tarde seguirão os ensinamentos, especialmente os exemplos dos pais. Será que seguirão? Não sabemos. Né? Talvez sim, talvez não. Mas daí não depende. Se o pai fez tudo o máximo que foi possível, às vezes o filho não vai ter jeito, muito jeito. Né? Mas ele fez o possível. Então, ele pode ser que siga ou não siga imediatamente a orientação dos pais. Porque é no final da adolescência que o espírito assume sua verdadeira personalidade, com a aceitação ou não de tudo que aprendeu na infância. Então, aquela crise da adolescência, né? A adolescência é uma época difícil. Por quê? Porque ele traz com ele o que ele aprendeu na encarnação presente, com os pais, e traz nele aquilo que ele tem de encarnações passadas. Se ele teve uma vida complicada lá, ele vai ter uma adolescência complicada aqui, porque ele não consegue aceitar de pronto tudo aquilo que os pais ensinaram. Né? Assim, a criança flutua entre as coisas novas que ele aprendeu e as coisas que ele trouxe de outras vidas. Tem uma linha limítrofe, segundo os psiquiatras, que inventaram para isso um nome. Eles não sabem explicar por que é isso que acontece, então eles inventaram um nome. Para que isso é uma síndrome de borderline. Nome bonito, né, em inglês. Síndrome de borderline. Por quê? Eles estão na borda. A linha limite. Ou estão para cima ou estão para baixo. Né? Ou estão com os novos que eles aprenderam, ou eles estão seguindo o passado que eles trouxeram como espíritos problemáticos. Entendendo? Então, nem toda adolescência é assim complicada. Tem muitas pessoas que passam para a adolescência suavemente, né? Mas tem umas que são complicadas. Podem seguir todo ou apenas parte dos ensinamentos ou os ignorarem. Dependerá deles. E se os pais se esforçaram por bem orientá-los na infância, não poderão ser responsabilizados por mudanças de comportamento, especialmente se forem espíritos muito comprometidos de vidas passadas. A gente tem muito exemplo disso, né? Tem crianças que vêm já tão complicadas que necessitam até, às vezes, de tratamento de desobsessão. Né? Porque os espíritos daquelas vidas, que eram seus companheiros, têm problemas que trazem para desforrar, às vezes, deles. Né? Bom,
Eu virei antes da hora aqui. Então, quando eles chegam, aí vai começar principalmente a nossa parte central da palestra, né? Que é a família é a primeira escola do espírito encarnado da criança, né? Bom, família berço educadora, uma responsabilidade muito grande. O que é uma família completa se pressupõe basicamente mãe, pais e filhos. E os elementos complementares, avós, tios, etc. Mas, basicamente, é mãe, pai e filho. Isso é uma família clássica. A família é a instituição divina responsável pela base do estabelecimento dos costumes na sociedade. A sociedade, nossa, é reflexo do que tem na família. Nós temos, por exemplo, ideias, nós lembramos do nosso tempo de escola, como era a escola, a disciplina, o respeito dos alunos, e vemos como é que está agora. Isso é reflexo da má educação recebida na infância. Entenderam? Aí, então, o espírito ele não tem limite, ele não sabe respeitar ninguém, não respeita o limite dado pelos superiores, pelos diretores, pelos professores, etc. Né? É a maior responsável por quaisquer alterações que ocorram. Aí tem um mosquitinho aqui que está me ambulando, viu? A família é a maior responsável por quaisquer alterações que ocorram nos padrões de hábitos sociais e é o sustentáculo da perpetuidade da humanidade. Crescei-vos e multiplicai-vos. Se não houvesse os filhos, o que ia acontecer? A humanidade ia desaparecer. Não é? Há muitos países que estão com esse problema. Fizeram muita contenção de natalidade. Hoje os pais ficaram velhos, não tem quem cuide deles. E não tem quem trabalhe para eles, são todos aposentados. Quer dizer, vira quase que um país de aposentados. E quem que vai trabalhar? Então, é uma coisa, uma criação certa de Deus, essa composição familiar que vai se renovando. E nada pode substituí-la como escola formadora do caráter e do membro de seus filhos e das virtudes individuais e sociais. Costuma-se dizer que a família é o berço da civilização de um povo. Mas, para exercer com perfeição relativa sua função de agência educadora, o Instituto Familiar precisa ter como base o amor recíproco de seus membros em condições de autenticidade, de estabilidade e de harmonia, que reúna o grupo em condições de viver em clima de verdadeira solidariedade. Isso é o ideal de uma família, ela ser solidária. Ela pode ser, assim, heterogênea, ter pessoas de um comportamento de outro, de um gênio, de outro, um temperamento diferente. Isso é muito comum. Eu tenho 5 filhos, nenhum igual ao outro no temperamento. Não é? Mas o que tem que haver é uma harmonia, não é? Um respeito mútuo entre todos, não é? Para que eles possam conviver com amor. Mãe, pai e filhos devem conhecer o exato papel de cada um na sociedade familiar, sem omitir-se, mas também sem invadir as funções alheias. Não são pais por motivos, aliás, a não ser por motivos especiais. Às vezes precisa, né, uma interferência. Porque os casais, quando se casam também, vejam bem, cada um vem de um tipo de família. Tem hábitos diferentes, às vezes, e, às vezes, alguns pensamentos diferentes. Então, aquilo que não se coaduna com a necessidade de um casal, um pode chamar a atenção do outro, mas discretamente, não perante os filhos, nem brigar um com o outro perante os filhos, que isso não deve acontecer, né? Às vezes, eles precisam substituir as suas tarefas. Bom, mas a mãe,
Como força de coesão do lar, cabe distribuir afeição a todos os seus elementos constitutivos. Ao pai, como chefe de família, compete exercer a autoridade solidária, não é uma autoritária, uma autoridade solidária, dos irmãos que algumas vezes disputam as atenções dos pais. Espera-se que aprendam as lições e que se esforcem para vencer o egoísmo, que busquem a verdadeira fraternidade, uma irmandade de convívio fraterno. Às vezes tem irmãos que disputam, né? Às vezes, né? Coisa que também não espero que não aconteça. Por algum motivo, algum filho tem algum problema. E os pais, de alguma forma, sentem que eles são mais necessitados e, às vezes, dão um pouco mais de atenção para eles. Mas os outros irmãos eles têm que ser levados a compreender o problema daquele irmão, né, e aceitar a situação, sem se valer disso para criar confrontos. Cabe aos pais, organizar e preservar a harmonia doméstica, superando dificuldades que possam perturbar a boa convivência, o que lhes exigirá a presença no lar pelo maior tempo possível, que às vezes os pais não têm assim oportunidade de permanecer durante muito tempo no lar, né? Tem compromissos fora. Minha farmacinha aqui. Certos pais veem-se obrigados, por força de exigências profissionais, a longos períodos fora, afastados do lar. Muitas mães, por trabalharem fora também, não podem estar constantemente em casa, como seria desejar-se. Preciso, então, compensar essas ausências com redobradas atenções e cuidados para com os filhos quando possam fazer-lhes companhia, a fim de que eles não se sintam ignorados, vindo a sofrer as danosas consequências da carência afetiva. Então, essa do pai chegar em casa, que trabalhou muito, eu não estou cansado, eu quero sossego, não tem isso aí. A obrigação do pai é dar atenção o máximo que puder aos filhos, quando ele tem compromissos fora de casa e não pode permanecer constantemente, né? Bom, isso implica em renunciar aos possíveis lazeres individuais. Não renunciar ao compromisso com os filhos, né? Às vezes os pais gostam muito de jogar um futebol, de praticar um esporte, de reunião com os amigos. Nessa fase da infância, eles têm que reprimir um pouco isso aí. Abrir mão, renunciar a esses prazeres e dedicar aos filhos, quando eles têm tempo fora do trabalho, né? A estabilidade desejada compreende a harmonia clara dos ideais visados pela família, de um quadro de valores a atingir, numa busca constante e incansável, sem que isso dependa da abundância ou da escassez de dinheiro que entra em casa, ou da maior ou menor quantidade de doses alcoólicas ingeridas pelo pai, ou do bom ou mau funcionamento do aparelho digestivo da mãe, né? A mãe, alguma coisa fez mal para ela, fica de mau humor, então não justifica. O bom ou mau humor de ambos e outros fatores circunstanciais são muito desagradáveis dentro de uma família. Incapazes na infância de um juízo perfeito sobre o que é certo e errado, o que lhes convém ou não, os filhos necessitam que os pais lhes apontem com firmeza o melhor caminho a seguir. Mas não pode ser inconstante, ora pode, ora não pode, né? Um erro muito grave dos pais, às vezes, é assim.
chega e pede uma coisa para o pai. O pai explica, olha, isso eu não posso, porque tem compromissos, né? O meu salário não dá, os filhos têm que saber dessas coisas, né? Não posso. Quando chegar a hora, coisa necessária não vai te faltar. Mas coisa supérflua, você vai ter que esperar. Né? E o filho começa a teimar, fala, tá bom, vai, faz, toma o dinheiro, vai fazer. Né? Bom, então o que acontece? Dali para frente não adianta o pai falar que não pode. Porque ele vai teimar, até que o pai fala, olha, tá, para me dar sossego, vai e faz. Entenderam? Esse é um erro muito grave. Muito grave. É difícil, às vezes, você controlar. Mas tem que controlar. Os filhos em fraternal convívio devem desenvolver seus dons pessoais sem inveja nem frustrações, sem as nocivas comparações. Coisa mais desagradável dentro de uma família é a comparação. Ah, vê teu irmão como ele é bom, olha como o outro é não sei o quê. Isso é muito mal, isso cria uma animosidade entre os irmãos. Ninguém gosta de ser comparado. Tá? Por falta por alguns defeitos ou por algumas qualidades de outros. Né? Bom, outra coisa também. Não fazer ameaças impossíveis. Eu não tenho assim, nenhum exemplo que eu possa dar para vocês sobre isso aí, na família. Mas eu tomo como exemplo o seguinte. Uma ocasião, estava lecionando numa escola aqui do interior, numa cidade aqui próxima, e chegou um novo professor, a escola tinha 2 pavimentos, né? O térreo e um superior. E um professor lá, novato, inexperiente, a turma era meio ardida, precisava ter firmeza com eles, não dar moleza. Porque a melhor maneira do professor manter a disciplina é dar a aula bem dada, bem atraente. Aí não tem disciplina. Quando ele começa a folgar e coisa e tal, aí vira bagunça a história. O aluno não precisa prestar atenção, cria só confusões. E ele, um dia, passando em frente à porta da sala dele, eu estava no intervalo de aulas, ouvi ele falar, se você fizer isso outra vez, eu te jogo pela janela. Aí, no intervalo, chamei, vem cá. Por coincidência, ele era um padre, novo, né? Falei, escuta, vem cá. Aquele rapaz assim que você falou que jogava, você ia jogar ele pela janela? Eu não, o senhor acha que ele ia jogar pela janela? Então não fala, criatura. Porque ele sabe que você não vai jogar, e aquilo para ele dar risada. Outra vez que você fala, outra vez, ele só vai dar risada na sua cara. Sabe? Ele tem certeza que você não vai fazer isso. É a mesma coisa, às vezes a mãe fala, se você falar mais essa palavra, eu te quebro os dentes. Vai quebrar os dentes do filho? Não vai, criatura. Então não fala uma bobagem dessa. Entende? Isso é uma coisa assim que tem que ter cuidado, né? Para não ficar desmoralizado. Bom, pergunta 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Resposta dos Espíritos. Sim. Deus colocou seus filhos sob a tutela dos pais terrestres, a fim de que esses os orientem pela senda do bem. Né? Então, eles são responsáveis, sim, dessa missão. Pergunta 583. São responsáveis os pais pelo desvio de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar de todos os cuidados que lhe foram dispensaram? Que lhes dispensaram? Não. Mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E depois a crise da adolescência, que nós já falamos sobre ela, né? Mas é a chamada adolescência que o espírito reencarnado enfrenta de fato o choque entre as tendências trazidas de outras vidas com a orientação que recebeu
na educação da vida atual. Então, é na adolescência que ele tem esse choque, aquele do borderline, que eu já falei para vocês. Né? Uma ocasião veio aqui um palestrante, um médico de Londrina, chamado Dr. Júpiter Viloz da Silveira. Ele era um endocrinologista. E ele chegou até a afirmar o seguinte, que a manifestação das características físicas dos filhos, né? Aparição de seios nas meninas, e dos rapazes, enfim, uma série de outras coisas, acontecem na adolescência. E isso é que provoca, então, a mudança dos hormônios que cria aquela adolescência revoltada. E ele falou que não é isso, não. Né? Se a criança for tratada, se ela tem a tendência, desde pequena, criança de 3, 4 anos, passando batom, botando sapatinho de saltinho, vestido decotado, assim, isso aí chama a lembrança dela daquele tempo e ela pode se maturar muito mais depressa. E ele citou aqui o fato que ele, como endocrinologista, né, recebeu no consultório dele uma menina de 7 anos que tinha menstruado. E ele fez as perguntas exatamente, ela vinha sendo tratada desde pequena, com unhas pintadas, com tudo, como se fosse uma mulher adulta. Entendendo? Que isso é coisa muito séria para se levar em conta. Eu fiz uma palestra depois aqui sobre a educação na adolescência, e eu fiquei com aquilo na cabeça, peguei e liguei para ele, lá em Londrina. Tá? Falei, doutor Júpiter, o senhor falou isso, assim, assim, assim. Eu posso afirmar que a adolescência pode se manifestar em qualquer idade, não só mais cedo, como também mais tarde? Exatamente, ele falou, exatamente. O senhor pode estar certo disso. Tem muita gente que entra numa adolescência muito mais breve, com esses chamativos que a família impõe a ela. E tem outros que não enfrentam problema, vão passar pela adolescência aos 40, 50 anos. Aí revoltam contra a família, quer deixar o lar, quer não sei o que mais e coisa e tal. O senhor pode afirmar isso. Isso é uma verdade constatada cientificamente. Bom, então, a crise da adolescência. É na chamada adolescência que o espírito, então, reencarnado, enfrenta de fato o choque entre as tendências trazidas de outras vidas com as orientações que recebeu como educação na vida atual. Esta fase, tanto ela pode superar de maneira suave, como poderá vivenciá-la com conflitos, às vezes até desequilibrantes. Às vezes também, o espírito traz também sérios problemas de vidas passadas ou tendências a serem resolvidos. Pode ser atormentado por obsessores. Tá? Os obsessores atuam também nessas fases, nessas tendências. Neste caso, precisam de boa orientação, mesmo depois de adulto, frequentando naturalmente centros espíritas, né? Ou algum médico que tenha esse entendimento, para que possa ser resolvido o problema. É esse o papel que nós temos feito aqui na nossa casa, tratamento de desobsessão. É para espíritos que atuam sobre problemas, sobre pessoas que vêm aqui se tratar, para tratar do problema, tem espírito, às vezes, atuando. E o tratamento feito para quem está aqui é a evangelho-terapia. Aquelas lições do evangelho, da maneira de se comportar, né? Mais discreta, aquela coisa toda. E lá na sala de desobsessão, são os espíritos que estão acionando. Que eles sofrem também, porque eles estão sofrendo aquilo que você sofreu no passado com eles. E muitas vezes, a grande maioria, graças a Deus, aqui em nossa casa, eles estão libertados. Né? É um papel muito interessante que é feito aqui. Bom, devemos, então, por finalizando, né, considerar que cada criança que nasce
Existe sempre a esperança de um novo dia que surge para a felicidade do mundo, mas depende dos adultos saberem prepará-las. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos mais sucesso com as crianças, que assim seja. Hélio, muito obrigada. Deus te abençoe. Receba a gratidão de todos nós aqui. Deus te abençoe sempre. Querido Jesus, bondosos amigos da espiritualidade, mais uma tarde ao término desta parte do nosso trabalho, receba, querido amigo, a nossa gratidão. Gratidão de todos nós aqui presentes. Agradecemos imensamente os auxílios que você nos dá, que nos ajuda, que nos ampara. Agradecemos ao nosso Hélio pela palestra de hoje, pelo ensinamento que nos trouxe, principalmente a famílias, nossas famílias, aqueles que ainda têm filhos pequenos. Que Jesus o abençoe, abençoando a sua casa, o seu lar, abençoando todos os seus familiares. Que Ele receba também a nossa gratidão. Querido Mestre, abençoe os espíritos amigos que estiveram conosco nesta tarde. Com certeza continuarão conosco no trabalho da tarde seguinte. Agradecemos e pedimos, querido Mestre, que esses espíritos possam crescer no mundo espiritual, crescer, aumentar a sua luz cada vez mais e possam estar conosco iluminando os nossos caminhos. Agradecemos, Mestre, a você pelo seu evangelho, pela sua conduta, exemplo, pela sua paciência que tem para conosco e principalmente por tudo que permite, que nos ajuda, que nos ensina. Agradecemos imensamente, querido amigo, e pedimos também que abençoe a todos nós, abençoando a esta casa que nos acolhe com tanto amor, abençoando nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares e a todos os espíritos que trabalham conosco. Permita, Mestre, que possamos seguir em frente, caminhando em frente, seguindo os seus passos e possamos um dia encontrar o nosso reino de Deus. Mas, sobretudo, agradecemos a Deus, a Ele toda a nossa gratidão por todas as oportunidades e principalmente pela nossa reencarnação, oportunidade de vida, crescimento, oportunidade de chegar onde temos que chegar, que sabemos que Deus nos fez para sermos felizes, que possamos ir em frente e encontrar essa felicidade. Por isso dizemos a Deus da nossa gratidão, dirigindo a Ele a prece que Jesus nos ensinou e dizendo com muito amor e gratidão: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Querido Mestre, permaneça conosco, que possamos retornar aos nossos lares, levando conosco a certeza da sua presença. E agradecidos, pedimos, Mestre, ser conosco agora sempre, mas permita que estejamos sempre com você, que assim seja.